Fala, Fogão! Contratado em 1º de outubro de 2020, Túlio Lustosa completou mais de 100 dias como gerente de futebol alvinegro. E nesse período ocupando o cargo, a gente teve contratações contestadas, muita pressão externa por parte da torcida, em virtude dos péssimos resultados dentro de campo, pedindo inclusive a saída do gerente de futebol do clube, e também muito atrito entre o gerente Túlio Lustosa e o comitê executivo de futebol, justamente por conta do gerente discordar de algumas decisões que estavam sendo tomadas ali internamente no Botafogo. Agora, perto do fim do Campeonato Brasileiro e com a iminente contratação de um diretor de futebol que vai ter a prerrogativa de decidir se Túlio permanece ou não no Botafogo, é hora da gente fazer uma mini retrospectiva para poder relembrar tudo o que aconteceu nesses 100 dias aí de trabalho do Túlio Lustosa à frente do futebol alvinegro. Já vou comentar esses detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o Anderson Barros, antigo gerente de futebol na temporada de 2019 e que saiu para o Palmeiras no fim daquele ano, ele acionou o Botafogo na justiça solicitando uma indenização por rescisão contratual. E o Botafogo, se não quiser sofrer penhora, tem 3 dias para regularizar a situação. Para fechar, eu quero destacar que cresce nas redes sociais o movimento da torcida botafoguense para o cancelamento em massa do sócio-torcedor, justamente para fazer uma forma de protesto e passar uma mensagem para a diretoria alvinegra. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada com os pedidos, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pra gente bater a meta dos 5.000 inscritos aqui no canal. Se você puder ajudar nesse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente esse movimento crescente nas redes sociais pelo cancelamento em massa do sócio-torcedor em forma de protesto para passar uma mensagem para essa nova diretoria de insatisfação em relação a tudo que está acontecendo dentro e fora de campo. Dentro de campo, a gente tem um rebaixamento praticamente confirmado, tá certo que matematicamente ainda não está confirmado, existe uma possibilidade mais do que remota, mas ainda existe, só que dentro de campo, o futebol apresentado não dá nem para falar de Série B, porque se você pegar a Série A e Série B, o time que menos venceu na primeira e segunda divisão é o Botafogo. Então esse time do Botafogo apresenta um futebol de Série C para baixo. Essa é a grande realidade, infelizmente. Já fora de campo, a gente tem certos jogadores sem comprometimento, falta decisão contundente da nova diretoria para começar o afastamento de alguns atletas, demitir o Barroca que vem fazendo um péssimo trabalho, enfim, tem muita coisa aí que a torcida está protestando. E o cancelamento em massa, essa ideia de cancelamento em massa do sócio-torcedor vai nessa direção, para passar essa mensagem para a diretoria. Claro que a gente tem que lembrar aqui os números do Sou Botafogo. Durante a temporada de 2020, o Sou Botafogo chegou a bater mais de 31 mil sócios. Agora, segundo o site, são 28.806 sócios-torcedores, ativos, logicamente. São mais de 2.000 assinaturas que foram canceladas desse fim do ano para cá. Claro que a gente não pode atribuir todos esses cancelamentos apenas a esse movimento de cancelamento em massa, até porque, historicamente, o Sou Botafogo, sempre que tem essa virada de ano, de 18 para 19, 19 para 20, 20 para 21 e assim sucessivamente, historicamente, sempre tem uma redução no número de sócios-torcedores. Isso é algo normal de acontecer. Por quê? Em dezembro chega a hora da renovação do sócio-torcedor, nem todo sócio-torcedor tem a renovação automática, conforme é o meu caso, por exemplo, todo fim de ano bate lá automaticamente no meu cartão. Tá? Então sempre, desde 2017, eu sou sócio-torcedor do Botafogo e compro o pacote temporada leste inferior. Só que eu não estou falando isso para criticar quem vai querer cancelar o seu sócio-torcedor. Cada torcedor botafoguense tem o direito de gerenciar o seu dinheiro da maneira que bem entender e gerenciar também a sua assinatura do Sou Botafogo da maneira que bem entender. Nem quem fica como sócio-torcedor deve ser criticado, nem quem sai. Cada um tem o direito de decidir aquilo que quer fazer. Eu só vou explicar aqui por que eu continuo sendo sócio-torcedor, apesar dos pesares, porque eu busco separar uma coisa da outra. Primeiro, por que eu resolvi ser sócio-torcedor a partir de 2017? O grande atrativo foi a Libertadores daquele ano, certo? Então, em janeiro, eu fiz o meu sócio-torcedor, a assinatura do Sou Botafogo. Comprei o pacote da temporada da leste inferior para poder garantir minha presença nos jogos só fazendo check-in e, principalmente, de certa maneira, através do sócio-torcedor, eu ajudo o Botafogo. Eu não estou ajudando a diretoria A, B ou C, eu estou ajudando a instituição Botafogo. Então, para mim, o sócio-torcedor é uma ajuda à instituição, a estrela solitária, que é minha grande paixão, tá? Sou botafoguense apaixonado desde 1986, botafoguense, desde o primeiro dia que eu nasci, eu amo a estrela solitária, dá para dizer assim. A família é botafoguense, eu sou botafoguense, então assim, vou ser botafoguense até o fim da minha vida. E não vou deixar de ser sócio-torcedor, porque na minha cabeça eu ajudo a instituição. Do outro lado, bem afastado, eu deixo a minha indignação, minha irritação, né, por tudo que acontece com o clube.
Porque, sinceramente, se a gente for parar pra pensar, dentro e fora de campo, são décadas e mais décadas do Botafogo entregando o mesmo tipo de resultado. Verdade seja dita, infelizmente. Eu adoraria falar aqui que o Botafogo toda hora ganha alguma coisa, chega numa final, mas não é a realidade. Então eu não fico misturando uma coisa com a outra justamente por isso. Eu faço a assinatura porque eu amo o Botafogo e adoro ir ao estádio. Sempre tô lá na leste inferior, acompanhando os jogos do Botafogo, apesar dos pesares. Então eu separo uma coisa da outra e por isso, desde 2017, eu sou sócio torcedor continuamente, certo? Outro ponto que eu quero destacar é justamente esse caso do Anderson Barros, o ex-gerente de futebol alvinegro que trabalhou no Botafogo pela última vez em 2019, saindo do Botafogo para o Palmeiras, diga-se de passagem, ele entrou na justiça contra o Glorioso pedindo uma indenização pela rescisão do contrato. E o Botafogo então tem que pagar mais de R$204 mil ao Anderson Barros por conta desse pedido de rescisão. O Botafogo tem 3 dias para efetuar esse pagamento, caso não queira sofrer com penhora de valores que tem a receber, seja do pay-per-view, seja de TV aberta da Rede Globo, agora, né, nessa transição de ano sempre tem o pagamento. Então o Botafogo, que provavelmente não tem dinheiro para pagar esses R$204 mil, a gente já pode considerar que vai ter mais uma penhora aí na vida do clube, infelizmente. Essa informação foi dada pelo site Sport News Mundo, tá? Um site muito bacana, se você não conhece, vai lá conhecer, que tem matéria sobre vários times. E o setorista do Botafogo é o Thales, profissional muito bacana. A gente, inclusive, participou de uma live ontem no canal Almanac Botafoguense. Se você não conferiu, vai lá, confere, foi muito bacana, um bate-papo aí de mais de 2 horas, falando sobre o Botafogo e tudo que acontece no Glorioso. Para fechar, eu quero destacar para vocês essa situação do Túlio Lustosa. Mais de 100 dias completados como gerente de futebol, mas agora, perto do fim do Campeonato Brasileiro, com essa iminente contratação do diretor de futebol, ele pode estar encerrando seu ciclo no Glorioso. Nesses mais de 100 dias que o Túlio Lustosa tem como gerente de futebol alvinegro, a gente teve diversas coisas acontecendo. Para começar, vale lembrar que o Túlio Lustosa foi contratado em 1º de outubro, logo depois da saída do Autuori. E junto do Túlio Lustosa foi efetivado o Lazzaroni. O Lazzaroni, que inclusive foi demitido depois daquele jogo contra o Cuiabá no Newton Santos, derrota por 1-0 pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e o Túlio Lustosa já sabia da demissão do Lazzaroni no intervalo. Demissão essa que foi puxada pelo Montenegro. Ele ficou muito irritado com a escalação do Cícero como titular e, em virtude disso, ele com certeza foi o homem forte dessa decisão da saída do Lazzaroni. Vale destacar que o Lazzaroni foi o único treinador nesse Campeonato Brasileiro que conseguiu engatar 2 vitórias seguidas pelo Botafogo. Ele foi demitido com mais de 50% de aproveitamento e de lá pra cá o Botafogo realmente só foi ladeira abaixo. Vale lembrar também que o Túlio Lustosa, enquanto gerente de futebol, ele foi responsável por 3 contratações das 5 que foram realizadas após a chegada dele como gerente do Botafogo. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que Cezinha e Kelvin foram contratados pelo comitê gestor. Não teve influência aí, não teve interferência do Túlio Lustosa nessas negociações. O Túlio Lustosa foi responsável pelas contratações do Eber Bessa, do Ivan Angulo e do José Wellison. Esse último, inclusive, foi o único que realmente gerou alguma coisa ali dentro de campo. Porque o Angulo, logo na primeira partida, ele já foi expulso, depois se machucou, então jogou 2 jogos só pelo Botafogo. E o Eber Bessa, todas as vezes que jogou, não apresentou assim algo que realmente pudesse mudar o destino do Botafogo dentro das partidas. Então ele foi responsável por essas 3 contratações. Você vê que foram contratações ali realizadas, muito contestadas, e que efetivamente não produziram um grande resultado. Porque embora a gente possa falar que o José Wellison hoje é titular, né? É titular da equipe do Botafogo, não é assim o jogador que a gente possa falar, nossa, como o José Wellison joga futebol. Não é esse o caso, logicamente, a gente sabe muito bem disso. Então tiveram essas contratações bem contestadas, o que ajudou nessa pressão externa por parte do torcedor em relação a pedir a saída do Túlio Lustosa como gerente de futebol. Quando a gente junta a péssima fase do Botafogo no Campeonato Brasileiro, vice-lanterna da competição, pega também tudo o que aconteceu fora de campo e as contratações realizadas, isso culmina com a imagem do Túlio sendo retirada, né, devidamente pintada ali de preto no Muro dos Ídolos. Então a gente tem aqui uma relação conturbada desde o começo da torcida com o Túlio Lustosa, certo? Em nenhum momento o Túlio Lustosa foi unanimidade dentro do Botafogo em relação a torcedor. Boa parte da torcida botafoguense era contra a vinda do Túlio Lustosa justamente pelo trabalho que ele já tinha feito no Goiás. Então nunca teve assim uma unanimidade em relação a esse apoio. Já internamente, quando a gente fala aqui dos atritos entre o comitê gestor e o gerente de futebol, diversas foram as vezes em que o Túlio Lustosa bateu de frente com o comitê. Nesse caso do Lazzaroni, por exemplo, nessa demissão, o Túlio Lustosa foi contra a saída do Lazzaroni. Ele acreditava que a manutenção do Lazzaroni seria o ideal.
assim como o Túlio Lustosa queria trazer um treinador brasileiro, antes de falar dessa contratação de um treinador estrangeiro e tal, Ramon Dias, César Farias e todos os outros aí que foram cogitados. O Túlio Lustosa sugeriu para o comitê gestor ir atrás de um treinador brasileiro. A diretoria, então, o comitê gestor, falou que era para buscar um treinador estrangeiro. O Botafogo abriu negociação com César Farias, contratou o Ramon Dias e, inclusive, nesse momento também gerou um outro atrito. Porque quando ficou sabendo que o Ramon Dias não ia voltar tão cedo, o Túlio Lustosa queria manter o Emiliano Dias à frente da equipe do Botafogo. Porque ele estava gostando do trabalho que ele estava vendo ali no dia a dia da comissão argentina. Só que a diretoria mais uma vez foi contra, optando pela rescisão assim, de modo geral, do Ramon Dias e da sua comissão técnica. A ideia do Túlio era romper só com o Ramon Dias, mantendo o Emiliano Dias e os demais argentinos da comissão técnica. Novamente, um atrito entre o comitê gestor e o Túlio Lustosa. Um outro atrito que rolou entre o gerente de futebol e o comitê gestor foi justamente o tanto de decisões que estavam sendo tomadas dentro do Botafogo por pressão externa da torcida. O Túlio Lustosa chegou inclusive a dar entrevista sobre isso, que foram muitas decisões tomadas por conta dessa pressão externa, e agora ele e o Durcésio Melo estão alinhados em relação a isso, de que decisões não podem ficar sendo tomadas dentro do Botafogo por conta dessa pressão que vem da torcida. Então, provavelmente por isso, a gente não tem visto mudanças que são tão pedidas pelo torcedor. A gente não vê, por exemplo, a saída do Barroca, a saída do próprio gerente de futebol, o afastamento de alguns jogadores, provavelmente por conta dessa questão de não mais tomar decisões internas em virtude da pressão da torcida. Então a gente teve aqui mais de 100 dias do Túlio Lustosa, onde ele praticamente foi um bombeiro, né? Apagando incêndio atrás de incêndio, o Botafogo tentando sair da zona do rebaixamento, ele tendo que lidar com jogadores ali sem comprometimento, tentando buscar reanimar esse grupo de alguma maneira, mas em momento algum, infelizmente, o trabalho que foi realizado gerou algum fruto positivo. Verdade seja dita, essa temporada foi completamente desastrosa. Não à toa, o Botafogo chega agora, nesse fim de temporada de 2020, que termina agora, em 24 de fevereiro, praticamente rebaixado, né? Não vai nem brigar até o final para ver se não cai para a Série B. Não vai nem ter essa possibilidade, porque realmente foi um erro atrás do outro e o Túlio Lustosa está inserido aí nesse meio, nesses equívocos cometidos. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito? O Túlio Lustosa deve ficar, deve sair? Esse diretor de futebol, ele deve manter o gerente de futebol? Faz sentido você manter um gerente de futebol se você está contratando um diretor de futebol? Tudo bem que são hierarquias diferentes, mas faz sentido? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a meta dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!